geração Z, né? E todo mundo fala Alexandre, sobre a geração Z. Quem tá falando? Alexandre, Fala aí. é, já que tu tocou aí no assunto em relação a complemento de passada, esse complemento de passada aqui é calculado pela Garmin, que eu vi tu falando também que os dados do Garmin são muito bons. Tu, tu gosta dos dados desse complemento de passada da Garmin? Garmin é o dado mais preciso que a gente tem, cara. É o acelerômetro, tá? É um acelerômetro que aí ele consegue, pela amplitude do braço, ele consegue, do movimento do braço, ele consegue ver e predizer a amplitude da passada. O que que acontece? Porque aí a gente tem que trabalhar, cara, com uma outra coisa. Foi até bom você tocar nesse assunto. E a gente tem que fazer o seguinte: antes da gente utilizar o equipamento, a gente tem que entender como esse equipamento foi construído e como ele é utilizado. Então, por exemplo, o acelerômetro da Garmin é no braço. E aí ele faz do braço ali, todo quando você está correndo, o seu braço ele tem um movimento padrão. E aí, a partir desse movimento padrão, é que se tem uma predição, uma previsão da amplitude da passada. Só que esse movimento padrão não é um movimento que todo mundo faz. Tem um monte de gente que corre igual o dinossauro Rex, né? Que corre com o bracinho curto, e corre com o braço torto. Então, isso afeta a aquisição da informação. Logo, o teu dado vai estar um dado que não vai estar muito correto. Então, tomar uma decisão por essa leitura vai ser uma decisão que vai estar errada, né? E aí, nesse ponto de vista, fica ruim para você tomar uma decisão com base nisso. Cara, deu um BO aqui, peraí, deixa eu tentar resolver. Bom, né, que o antivírus subiu, mas não derrubou a live. Legal. Tentaram hackear aqui agora, o antivírus já deu um pau. Ficou claro, Rogério, que o problema não é o equipamento em si, o problema é que a galera não está fazendo uso do equipamento da forma correta. Não do equipamento, não tem uma mecânica correta para o equipamento poder ter uma leitura correta. Então interfere. Porque quando você monta o equipamento tem limitações. Então, assim, para que isso aconteça, para que essa previsão seja mais fidedigna, o atleta ele tem que trabalhar dessa forma. E às vezes isso não acontece. E aí não dá para você tomar uma decisão com base num movimento que não está 100% correto, né? Que não está nem 90% correto. Então você vai ter uma decisão ali muito errada. É igual a distância, né? Quando você corre na esteira, né? Mesmo que você coloque lá a função esteira, mas normalmente dá uma pequena diferença, porque ele calcula também pelo movimento do braço, né? Cara, aí não, aí é pelo GPS, tá? Aí é pelo GPS. Aí ele faz o deslocamento. Acontece o seguinte, que quando você está na esteira, você não está em deslocamento pelo satélite. Você está Ah, parado. Então ele tem uma outra taxa de frequência de medição. E aí ele vai ter que observar aquilo ali para ver como se comporta. Entendeu? Então ele vai fazer um cálculo médio em função da amplitude da passada, que ele já padronizou ali. Só que assim, você entender que a tua amplitude da passada, para você medir a métrica de quanto você está correndo, é uma coisa, porque não vai mudar. Agora, perceber o quanto a amplitude da passada pela lógica da mecânica é outra coisa, porque o teu braço ele vai interferir nisso. Então, assim, com o teu braço certo ou errado, a tua amplitude da passada vai ser a mesma, é o que a gente chama de erro constante. Aí, ok. Né? Mas a lógica ali não é só pelo... Porque o Garmin e outros também não são só um equipamento de GPS, eles são um acelerômetro também. Então, é por isso que consegue medir a frequência da passada, da braçada na natação, a frequência da passada. Então tem isso. Só que ele cruza com a relação de GPS. Por isso que tem sempre uma, assim, geralmente é 50 metros. Geralmente é 50 metros. Mas o Garmin hoje ainda é o melhor, cara. Ainda é o melhor. Tá?
Agora, eu estou recebendo boas informações do Amazon Fit. Tá tendo um retorno muito positivo da tecnologia que os caras estão utilizando. Inclusive, a gente está balizando os dados para já subir o Amazon Fit na plataforma, e os dados deles são muito próximos do Garmin. Isso facilita absurdamente. Tá? Hoje, a gente já está trabalhando com o Apple Watch, ou seja, essa semana a gente finalizou o Apple Watch, já está a 100%. Ontem subimos a versão do aplicativo da Pace Pro dentro do Apple Watch. Não sei se o Marlon já viu lá, já instalou. Então, tem o aplicativozinho, fica o aplicativo da Apple Watch lá dentro. Então, fica o aplicativo da Pace Pro dentro da Apple Watch. Então, já está 100% validado. Então, é claro que, de repente, a gente vai fazer alguns ajustes, né? Vai aumentar o tamanho ali do número para ficar mais fácil a leitura do Pacer. Então, tem algumas coisas que a gente ainda vai acertar, que é só usando que dá para ver. Mas a gente já começou a validar o Amazon Fit, inclusive a gente já comprou alguns Amazon Fit para a gente fazer a validação. Cara, tá uma coisa assim, absurdamente mais fácil que todos eles e pega muito igual o Garmin. Então os dados estão muito próximos do Garmin. Então a indústria chinesa tá vindo forte. Tá vindo forte. E vai fazer o Garmin ter que baixar o preço, porque os caras estão vindo muito forte. Né? A gente comprou um top, comprou de entrada. Cara, a tecnologia basicamente é muito boa nos dois. E quando a gente fala no de entrada, a gente está falando de R$ 600. É por isso que eu te perguntei se tu já estava com a Mais Fit no Pace Pro, porque muitos dos meus alunos eles já estão com a Mais Fit devido a esse valor mais acessível É, o, e a fidelidade dele, que estão gostando muito mesmo. o que acontece? Para a gente criar a gente tem que se conectar com a empresa tem que validar os nossos dados, então demanda tempo. Mas, assim, de todos eles, a Amazon Fit está sendo mais rápida. Então, eu acredito que até o final do mês isso já esteja rodando já no Amazon Fit. Tá? Então, tá sendo bem positivo. O Apple Watch, que deu uma surra na gente, era para demorar uns 2 meses, demorou 3, quase 4, por conta da validação de documento, de estrutura. A gente montou toda uma estrutura do Apple Watch, aí teve que voltar e trabalhar com app nativo. Então, assim, é muito complicado. Mas agora já está rodando já no iOS, no Android, então tem as versões. E aí, constantemente, a gente vai estar atualizando e vai falar com vocês, ó, subiu uma versão nova, atualiza, subiu uma versão nova. Porque cada versão nova dessa vai vir com algumas atualizações e correções de bug, como funciona como todo qualquer aplicativo, né? Então, isso vai ser mais fácil. O que tem de ruim, sempre que a gente subir uma versão nova e corrigir algum aplicativo, cara, vai ter que ir lá, desinstalar e instalar de novo. Que não é tão ruim assim, né? Mas isso ninguém fica livre disso. Bom, ô Marlon, fala um pouco aí do teu problema da geração Z, cara. E aí eu fui ler um pouco lá do livro da cultura, do Código Cultural, para poder entender um pouco melhor. Fiz um mapa, vou liberar depois lá no grupo da Fórmula da Assessoria Lucrativa. Fiz um mapa com 3 estratégias e vou falar um pouquinho dessas 3 estratégias aqui hoje, tá? De repente eu vou até compartilhar esse mapa aqui para o pessoal que está vendo aí. Então, fala das suas dores, o Daniel. Tem mais uma outra pessoa que fez a pergunta, não está aí. Mas fala um pouquinho aí do que se sente, para eu te mostrar o que eu desenhei de estratégia. Tá. Boa noite, pessoal. Foi mal, entrei aqui, não falei com todo mundo. Dá para me ouvir direito? Eu estou no fone Bluetooth, aí pode estar zoado, não sei. Te escuto bem. Tá, beleza. Como aí em São José, que você botou lá os exemplos e tal, lá em Niterói a gente também está com alguns clubes grandes de corrida, no Rio também e tal. E o público que atrai é bem essa galera da geração Z, né? Que mudou bastante o comportamento. É uma galera que tem acordado cedo para treinar, que tem cuidado da alimentação, não tem ingerido tanta bebida alcoólica e tal. Beleza, isso está dentro do que a gente talvez tenha de muitos atletas, né?
Mas a questão é como falar sobre a valorização do nosso trabalho para ele ver que nós não somos um simples clube de corrida, mas que ele também pode ter muitos benefícios do clube de corrida, também atingindo vários dos objetivos que ele tem. Ou até mais do que ele teria nos clubes de corrida. Porque clube de corrida, a galera marca um ponto, faz um treinão normalmente com pace igual para todo mundo se acompanhar, e é mais uma festa, né? E aí é como fazer com que a gente encontre essa galera para que eles se tornem clientes, ao invés de simplesmente participarem das running crews, né, dos clubes de corrida. Legal. Cara, um ponto importante. Vou compartilhar aqui na outra tela que vai ficar mais fácil. Só falta. E só para falar do Apple Watch, amanhã ou quinta-feira eu pego ele de novo, que está lá na casa da minha mãe, e aí começo a testar. Foi mal. Não, tá muito fácil, cara, para todo mundo. Já tiveram mais de 200 instalações no Apple Watch aí. A gente fica controlando, né? Então, tá muito fácil. Bom, Marlon, olha só. O que acontece? Acho que já deu para ver já tá dando para ver aí, tá. Tô conseguindo ver aqui. O que acontece quando a gente fala de geração Z? Acho que um erro muito comum é... Você nasceu em que ano, Marlon? Só para eu entender. Marlon, 87. em 87 é geração Y, né? Que é os millennials, né? Só para vocês entenderem, se vocês estão olhando aqui a tela, a geração Z, ela está entre 27 anos e 12 anos. O cara mais velho da geração Z tem 27 anos. O que acontece com essa galera? Eles nasceram extremamente conectados e são imediatistas. São um pouco egoístas, pensam só neles, gostam de ficar entre eles, mas a grande sacada é o seguinte: esses caras da geração Z, eles não têm uma mesma busca por propósito como a geração Y, e não tem nenhuma independência como a geração X. A geração X é o cara que vai lá e faz e manda ver, aprende se for o caso. E aí, na minha opinião, pelo que você falou, pela tua narrativa, Marlon, eu estou entendendo que você quer que eles entendam, né, como é o negócio de assessoria esportiva. E aí que tá, cara, eles não vão entender. Eles não querem entender isso. Não é a narrativa deles. Não é a narrativa deles. Então, a geração Z, eles querem fazer muito aquilo que eles se sentem bem. E, principalmente, aquilo que não há cobrança. E aí, quando a gente fala correr um pacer X, Y, Z, é um tipo de cobrança. Frequência de treino, planilha de treino, é um tipo de cobrança. Então, entendendo como funciona a cabeça desses caras, da geração Z, falando assim, fica mais fácil você propor um produto ou não, né? Por exemplo, o Clube 42K não é para a geração Z. Não tem ninguém da geração Z ali. No máximo ali, os mais novos do Clube 42K, tirando um que tem 30 e pouco, 36, eu acho, é tudo 40. Então, é um produto específico para uma galera que tem um tipo de, que é uma geração, que tem um tipo de cultura na geração, e que tem um objetivo específico. E aí, quando a gente fala de geração Z, o que acontece? Os caras estão sempre conectados, de certa forma são egoístas, não são empáticos, por estar muito tempo conectado, o nível de empatia dos caras é extremamente baixo, tá? E são muito imediatistas, as coisas não acontecem na hora, já há um certo problema. Esses caras, para a gente propor um produto para esses caras, a gente vai sair da nossa, digamos assim, da nossa essência da assessoria esportiva como a gente conhece. E fica muito mais próximo do clube de corrida. São modelos de negócios diferentes. E tá tudo bem. E aí aquela pegada de uma mentalidade empreendedora. Eu quero criar um negócio para esse público. Tá tudo bem.
Só que você tem que seguir as regras do público e não as suas regras. E aí eu vou voltar alguns anos atrás, lá em 2022, quando eu saí de São José, eu fui para o Rio, tentei criar uma assessoria 100% online só para treinador só para corrida de montanha, achando que as pessoas iam comprar o produto só porque eu estava ali, técnico tricampeão brasileiro, bipaulista, campeão paranaense, achando que eles iriam fazer aquilo que eu queria, e não funciona assim. E aí, quando eu fui entender que o problema era do meu produto era fazer com que eles comprassem aquilo que eu queria, quando eu entendi esse erro, quando eu falei, não, cara, eu tenho que propor para ele aquilo que eles querem comprar. Ficou mais fácil. E aí o Clube 42 deu uma virada de uma certa forma muito, muito forte. Virada não foi virada, porque foi bastante tempo planejando. E aí, nesse conceito de oferecer o produto certo para a pessoa certa, aí eu trabalhei aqui com 3 estratégias, entendendo que a geração Z tem esse perfil. Tem um perfil que, cara, eles não vão querer seguir planilha, não vão querer só cobrança, eles querem o treinamento de uma outra forma. E aí, eu vou te dizer que sai do mote treinamento tradicional como a gente conhece. E entra num mote de um treinamento mais contemporâneo, mais até, digamos assim, recreacional, psicossocial do que realmente com foco em desenvolvimento de condição física. A postagem que eu fiz, quando eu comparei ali os dois, né, o grupo de corrida e assessoria esportiva, é muito isso. O grupo de corrida está muito focado no psicossocial, ele usa o esporte somente ele como meio para sociabilizar, enquanto a assessoria esportiva ela usa o esporte para performar, trabalha com os princípios do treinamento, segue as métricas ali do treinamento e da biologia, biomecânica, fisiologia, enquanto os grupos de corrida, não. São muito mais grupos de encontros. E aí, isso não dá match com a nossa cultura de preparação física. Cara, o professor de educação física, pelo menos a gente, é raiz, cara, é treinamento. Não dá match quando entra com esse tipo de cultura. E aí, baseado nisso, entendendo que a geração Z, o que eles não vão comprar? Planilha de treino. Então, assim, cara, planilha para você fazer isso, para você fazer aquilo no dia do treino, para você dar feedback, eles não compram isso. Então, o que eles querem comprar? Pertencimento. Cara, falar que vai ganhar uma camisa, vai comprar uma camisa exclusiva, para ter a sua identidade social. Né? Grupo tal, narrativa tal, nós somos isso. Criar experiências. Só que essas experiências você também pode estar criando aí para um grupo dentro do teu negócio. E lá dentro da fórmula eu até proponho isso, cara. Ó, se eu fosse fazer um evento para o pessoal que tem ali a persona mais social, né? Como é que eu faria? Eu faria, mas juntando justamente o performático. Faria um evento para o performático, para o cara que é social se sociabilizar e entrar na cultura do performático. Porque é o performático que vai alimentar o teu negócio. Deixa eu ver como é que vocês estão. Qual é o nosso negócio? Quem pode me responder? A gente vende treinamento de corrida, mas qual é o nosso negócio? Saber responder essa pergunta é fundamental para você criar a estrutura do teu negócio. Então, eu vou colocar aqui a resposta, né? É uma pergunta retórica, eu mesmo vou responder para vocês entenderem. O nosso negócio hoje é um negócio de promover atividade física, promover saúde através do movimento específico, corrida, né, que é o nosso esporte, de uma forma que esse atleta, que não é um atleta, que é um atleta recreacional, não é um atleta profissional nem amador, é um recreacional, ele não gosta de ser chamado de recreacional, ele gosta de ser chamado de atleta. Ele possa ter superação, possa ter desafios e possa melhorar a sua condição física de uma forma programada, sustentável, dentro da condição
individual de cada um deles. E que esse cara possa retornar recorrentemente, que é a nossa mensalidade. Se a gente monta um baita treinamento e esse cara não volta, cara, por que a gente está montando? Qual é o nosso foco? Se eu monto uma estrutura de treinamento para o cara correr uma maratona em 12 meses, ele até consegue, mas a que custo fisiológico? Ao invés de fazer uma programação para esse cara ficar ali 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, para ele ter conquistas e com isso também ir aos poucos melhorando sua condição e se sociabilizando cada vez mais com o grupo e criando raiz. Cara, esse é o nosso negócio. O nosso negócio não é montar planilha, o nosso negócio é fazer esse cara correr por mais tempo conosco. A planilha é um meio para que isso aconteça. E a gente fica muito focado, cara, montar planilha, montar planilha, montar planilha. É o nosso business? É, mas vamos entender o objetivo do nosso business. É fazer o cara cruzar a linha de chegada mais vezes conosco, não uma única vez. Pensando nisso, a gente começa a pensar num programa de treinamento que tenha como foco a retenção. Por exemplo, cara, a VO2 Pro ela começou em 2011. Os tipos de planilha que são propostos de forma nominal, superação, evolução e performance, na verdade são uma jornada do cliente dentro da metodologia para ele ficar cada vez mais tempo treinando com você. E assim, e quando eu criei isso, eu não pensava nessa jornada do cliente, como hoje, né, os estudiosos do marketing falam. Mas eu já pensava que, cara, esse cara tem que ficar mais tempo comigo. O foco é esse cara ficar treinando comigo o resto da vida. Quanto mais tempo, melhor. Então, temos que pensar dessa forma. E aí, nesse contexto, eu não sei se a geração Z tem essa pegada. E aí, o outro ponto é reconhecimento. Agora, eu vou ser muito crítico. Como você reconhecer uma pessoa que não quer ter comprometimento de nada? De novo, eles gostam muito de ter reconhecimento. Cara, como é que eu vou reconhecer dentro do nosso cenário, tá? Treinamento de corrida, uma pessoa que não quer ter comprometimento com planilha, com frequência, com treino? Então, isso é muito complicado. E aí, o que que vai acontecer? Se a gente focar nesse grupo, a gente vai sair um pouco da essência do nosso negócio. Tá tudo bem se esse for o seu negócio, mas isso tem que ser de uma maneira clara. A narrativa para esse grupo tem que ser uma narrativa de liberdade, uma narrativa de sociabilização, uma narrativa mais fashion, mais party, que é as festas. Inclusive, São José dos Campos vai ser palco da primeira festa Run Party do Brasil. A galera vai estar lá com um fonezinho de ouvido correndo dentro do parque da cidade, o DJ tocando, né? É legal porque é uma festa silenciosa, cada um com seu fone, então provavelmente deve começar um pouco antes do sol nascer, o sol nasce e a festa fica rolando, todo mundo com seu fonezinho de ouvido, né? Bom, e aí já entendendo que esses caras compram, vamos entender aqui as estratégias. Mas antes de falar das estratégias, um ponto interessante é isso aqui, ó. Tudo para esses caras tem que ser instagramável. Tudo tem que ser instagramável. Tudo tem que possibilitar mídia. Tudo. Porque os caras são conectados por essência, né? Então não é que eles não vivem sem isso. É uma crítica muito errada. O correto é eles nasceram com isso. Então não tem como ficar sem.
Então, tudo eles vão estar se conectando à mídia social. Então, se não tiver mídia social, como se não for um ambiente instagramável, eles vão extremamente, assim, não vão gostar da onde eles estão. Eles extremamente vão negar ali a participação em qualquer um desses eventos ou qualquer uma dessas ações. Então, é tipo um pré-requisito muito forte. Eles buscam por um ecossistema que se conecte com eles. Qual é o ecossistema que vai se conectar com essa geração Z? Cara, é um ecossistema mais fã, né? Não é uma coisa mais performática. É uma coisa mais fã, uma coisa que vai estar aliada mais ao social. Então você tem que propor isso. E aí, pensando nisso, tem 3 ações. Então, a primeira é criar uma identidade social para esses caras. O que é identidade social? Cara, camisetas exclusivas, de uso limitado. Então, assim, fazer camiseta para determinados eventos específicos, os caras gostam. Fazer encontros, trabalhar com ranking, né? Mas não adianta ser o ranking que é o cara que correu mais rápido. Então, você vai ter que utilizar de métricas que favoreçam o teu negócio. Então, a gente pode fazer o ranking, o cara que correu mais quilômetros nos treinos, porque isso diz o que pra gente? Que ele foi mais presente. Se ele foi mais presente, mais recorrência no pagamento. Desafios, né? Então, desafios que realmente façam aumento da participação desse grupo, haja entrosamento. E símbolos. Símbolos podem ser prêmios, camisetas, coisas que ele realmente se identifique. Então, o que a gente está falando? De estética, de social. E isso gera o quê, cara? Gera demanda de tempo e investimento financeiro. É investimento de tempo e investimento financeiro para pensar nisso. Isso foge do nosso padrão. Isso foge do nosso padrão. Então, toda vez que isso acontece, é muito complicado, porque isso sai do nosso padrão de assessoria esportiva tradicional. Tem algumas assessorias que são mais fã, né? Fazem tênis mais soltos, planilhas mais genéricas, e tá tudo bem, cara, é o perfil delas. Hoje isso é muito bem aceitável. Antigamente, o cara não dá treinamento direito. São perfis de clientes que o cara tem. Nas mídias sociais, né, a identificação tem que ser extrema. E o que é uma identificação extrema? Geração Z se conecta com geração Z. Então, eu vou falar de novo. Geração Z se conecta com geração Z. Cara, dificilmente a geração X ou Y vai conseguir se conectar com essa geração Z, porque culturalmente não se enquadram. Não se enquadram. Eu estou falando dificilmente, não é impossível. E aí, se essa narrativa não se conectar, os caras simplesmente não se identificam. Quando eu estava olhando ali os perfis de assessorias que tem muita geração Z, cara, todos os professores, os donos, são da geração Z. E o que acontece muito com os grupos de corrida? É um nicho, é um negócio? É. Só que o negócio desses caras não é vender treinamento, é vender experiência. Você, como assessoria, também pode propor experiência, que é uma outra estratégia, os eventos experienciais, né? Por exemplo, treino no sunset, que é o pôr do sol, treinos mais rock and roll, um treino à noite, né? Começa à noite e vai à noite adentro. Treino mais com café, que já vai pela manhã. Treino mais foto, ou seja, cara, chamar vários fotógrafos. Galera, hoje é um treino para vocês saírem bem na foto, entendeu? E treino com café da esquina. Esse aqui é por minha conta, que eu coloquei, né? Por quê? Cara, eu fazia muito isso em Vitória. Às vezes eu combinava de correr com 1 ou 2 amigos, na volta a gente parava na padoca e ficava conversando ali boa parte da manhã, tomando café. Então dá para fazer isso com um monte de gente, entendeu? Vamos treinar, tal, vamos fazer um percurso X, na volta a gente para aqui no café e fica ali na resenha. Então são treinos com experiências. Dá para fazer isso de uma forma mais
reduzida ou de uma forma maior. Mas isso tudo são experiências que elevam a vontade da geração Z participar. Agora, a geração Z, por si só, é uma geração que tem ascensão financeira. Então, eles tendem a valorizar coisas que são mais baratas ou custo zero. E está aí um dos motivos que os grupos de corrida crescerão tanto. Por quê? Não cobra a presença, mas cobra caneta, cobra o chapéu, cobra água. Então, há outros tipos de custo para fazer o grupo ter ali uma receita, né? Ser monetizado. E às vezes isso eles nem percebem. Eles acham que, comprar um boné ele não está pagando para assessoria. Porque é um boné, ele vai usar em outras coisas, entendeu? Então isso cai muito aí num contexto psicológico que ele nem percebe que ele está gastando dinheiro, e por vezes até mais. Se acontecer, por exemplo, todo mês rolar um treinão, e o treinão for uma experiência e mais uma camiseta, esse treinão for R$ 150, aí todo mês ele paga R$ 150. Mas aí ele está recebendo uma camiseta, ele está recebendo um dia que vai ter esse treino juntos, que vai ter várias experiências, várias degustações. Então tem todo um contexto ali por trás que ele consegue tangibilizar, ver o que ele está pagando. Enquanto na planilha, ele está vendo a planilha, ele está vendo o treino, só que isso depois de um mês, cara, fica comoditizado para ele, ou seja, ele não dá valor. Em outras palavras, fica banalizado. Como o investimento dele na performance não é algo que ele queira performar tanto, isso passa a ter menos valor para ele. E a pergunta que fica é: será que vale a pena a gente ter a geração Z como foco do nosso negócio? É a pergunta que fica. Eu não estou dizendo que todos na cidade têm esse perfil, mas será que vale a pena? O Marlon ele se conecta muito com a geração Z. O estilo da assessoria dele, né, a identidade visual, a estética da assessoria dele, para mim, é uma das que mais se conectam com a geração Z. Então, de repente, achar ali os pontos experienciáveis que você pode estar propondo para conectar esses caras. E oferecer um outro tipo de produto, se for o caso. Entendeu? Um produto mais fã. São questões. Mas, assim, quem paga mais está no performático. Fato. Então, olha, algumas ações delas já são quase que tradicionais nossas, entendeu? Então, a gente tem a cada 3 meses treino com foto, quase todo sábado, que pelo menos eu tô na tenda, eu já vou agitando todo mundo para tomar um café depois do treino, para ficar na resenha, e fica 1 hora. A gente tem a preocupação de produzir vídeo, de fazer algumas coisas em dia de treinão. Pô, eu troquei de iPhone só para pegar um iPhone com estabilidade para o cara ver o vídeo dele correndo certinho, entendeu? Isso tem uma resposta legal, não só com a geração Z, né? Aí fala de vídeo, de treinamento, vai todo mundo. A questão só é exatamente como conectar um pouco mais o nosso negócio. A gente vê que tem uma distância muito grande, mas será que a gente consegue de alguma forma atrair? E aí, na questão do produto, me veio uma ideia, por exemplo, o cara aí, mas aí talvez seja até a gente jogar um preço muito para baixo, né? Tipo, o cara pagar sem ter a planilha, mas podendo utilizar a estrutura ou nos treinões, mas não ter orientação técnica. Só que é como justificar o valor ou como vender isso para ele, entendeu? Só pensei aqui, porque a gente tem um calendário com treinão, vai ter treinão agora dia 23, Leblon para Praça 15, a galera vai junto, vai dividir Uber, vai correr junto, vão tirar foto, vai tomar café e tal. E o cara que Vamos falou, né? fazer um treino avulso. Treinão avulso. Eu nunca, sempre que alguém quis participar do treino com um convidado, eu permiti, mas nunca divulguei tão forte externamente. A divulgação acabava ficando muito interna. Inclusive, o meu vídeo de quinta-feira para Pace Pro vai ser falando de calendário.
Então já Porque vai ser uma divulgação mais externa, entendeu? esses treinos mais organizados, né? Que não vamos falar de os treinões, vamos falar de experiências, né? Culturalmente eles já pagam, eles já têm essa cultura de pagar. De repente, assim, se você tiver que educar o cara para ele pagar mensalidade, para ele não ter um treino só para ele estar lá, não sei se é uma boa entrada. Diferente de você cobrar pro cara que ele já sabe que em alguns lugares ele tem que pagar treinão. E aí você tem que entender o seguinte, cara, o que que vai ter nesse treinão? Aí você tem que colocar os pontos. Cara, o nosso treinão vai ser composto disso, 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 por isso você está pagando. Né? O aluno da assessoria regular e paga o treinão? Não, Então, e aí assim, como você não é da assessoria regular, você paga o treino por fora. Porque ali no treino tem café da manhã, tem estrutura e tal. E aí você pode fazer esses treinos abertos, né? Esses treinos abertos, assim, treinões abertos, mas como são treinos mais temáticos, pode abrir uma inscrição para a galera de fora. Porque isso demanda, é uma boa estrutura de captação. Só que você está gastando um dinheiro para captar um público que ele não vai ser captado. De repente ele só quer ir lá e participar do treinão. Então imagina que você faz um treinão por mês, gasta 1.000 por mês, 12 mil no final do ano, e para captar pessoas para o teu negócio, que esse vai ser o foco, só que 99% das pessoas que vão no treinão é geração Z e não quer pagar mensalidade, só quer ir no treinão. E aí tá. Então, se você tá nesse meio, essa estratégia de treinão gratuito não é legal. Aí tem que pensar, aí tem que mudar, fazer uma experiência mais ímpar, né? Aí quem for da assessoria não paga, mas quem é de fora paga. E aí tem que abrir inscrição, fazer divulgação, e aí tem que. É um outro evento. entendi. É um Entendi, outro. beleza. Aí vira um outro business, praticamente. Vira um outro business. Por quê? Tem que divulgar, captar, cara, um outro business. Um outro business. Ó, o Edivaldo aqui já falou que coloca um valor. Um valor não. Vou abrir aqui. Ó, um treino temático de São João, ó, comida típica, o pessoal da assessoria e o pessoal de fora. Mas coloca um valor de inscrição para quem é de fora, 20 conto. Que é para pelo menos, porque para ajudar na parte que tem ali, que é a parte das comidas e bebidas, né? Que é o custo, né? Mais uma pessoa, mais um tanto de comida, mais um tanto de bebida. Então, pode pensar nessa estrutura. Geralmente em cidades, por exemplo, cidades onde tem onde a vida universitária é muito forte, cara, dá para fazer alguma coisa mais direcionada para esse público universitário. Mas mesmo assim é pensando que a geração Z tem um foco bem diferente. E aí a pergunta que fica, de novo, será que vale a pena investir nessa geração Z como nicho, né? Porque a gente está saindo de um foco de quem busca algum tipo de performance e indo para uma cultura de geração. Para entregar o que eles querem, a gente acaba saindo do nosso negócio. A gente acaba saindo do nosso negócio, assessoria, indo para o negócio clube de corrida. Não que seja errado, mas assim, é um negócio totalmente diferente. Totalmente diferente. Vai demandar mais trabalho. Bom, galera, alguém quer fazer alguma pergunta? Até que eu achei que ia demorar mais, mas foi mais rápido. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu descompartilhar aqui a tela. Promoção? Cara, a gente não tem promoção não, cara. Porque quando eu entrei na Pace Pro, uma das coisas que eu comecei com os outros dois sócios, que na época não eram sócios ainda, é que eu queria trazer um preço justo
o treinador, que eu acho que o treinador paga muito caro com a tecnologia que a galera está cobrando. Então, hoje, o nosso preço é um preço justo pelo que a gente entrega no mercado. É um preço justo comparando com os outros preços e a tecnologia que a gente entrega. Quando vocês começarem a colocar isso na prática, vai ficar um preço muito aquém do que vocês estão pagando. Agora, o que eu falo sempre é: quem vem por preço, vai por preço. Eu quero que vocês venham para Pace Pro pela tecnologia e pelas ferramentas que eu coloquei ali dentro, para que vocês possam entregar para os seus alunos. Então, teste de durabilidade, índice de fadiga, quando vocês começarem a utilizarem essas duas, vou falar só de duas ferramentas. Quando começar a usar o teste de durabilidade e o índice de fadiga, eu duvido que a galera que é performática vai largar vocês. Porque vicia o direcionamento do treino. Só para você ter uma ideia, teste de durabilidade, eu não saio do período de base para ir para o período específico sem fazer o teste de durabilidade. Porque é ele que me diz se o cara está preparado para aumentar a sobrecarga na fase específica ou não. Porque se esse cara vai para o período específico com uma durabilidade baixa, isso quer dizer que a chance dele se machucar ali é gigante. Imagina eu perder um cara no período específico da maratona. Acabou a maratona dele. O índice de fadiga nos intervalados diz o quanto esse cara está se adaptando. Eu só mudo os treinos intervalados quando ele tem um índice de fadiga adequado. Aí eu tenho certeza que o cara está tendo adaptação, não simplesmente estou mudando os treinos. Então, assim, cara, toda decisão é baseada em dados. Quando vocês souberem, aprenderem a trabalhar com isso, não vai ter quem tire vocês do negócio. A gente está falando aqui de planilha indo para um outro nível. E aí, quem está na fórmula da assessoria aqui, eu acho que todo mundo, lá no módulo 2, eu falo disso. Como usar a tecnologia para se diferenciar no mercado. Cara, é uma aula que você tem que assistir 10 vezes. 10 vezes. Né? É uma aula que fala da parte técnica sem entrar na parte técnica. Por quê? Esse é o diferencial. Uma coisa eu vou falar para vocês. Hoje, o que me segura muito no Clube 42K é como eu coloco a tecnologia e meu conhecimento técnico. Não é título de doutorado e pós-doc, não. É como eu coloco isso na prática. E não precisa ter título para aprender a utilizar essas ferramentas, pelo amor de Deus. Agora, só aprende a usar quem vai lá e cutuca no negócio. E eu vou te falar, se vocês começarem a entregar treino da mesma forma que todo mundo entrega, pelo amor de Deus, cara, não tem mais diferencial nenhum. Esquece. Aí você vai ter que baixar preço, sangrar no mercado. Então, assim, tem que estudar? Tem, mas tem que saber o que estudar também para você poder focar suas forças nesse ponto. Então, a gente não tem promoção porque a gente tem preço justo, cara. Nossa carteira de entrada é 20 atletas, R$ 59. É mais barato que qualquer plataforma aí. Qualquer plataforma. Qualquer plataforma, porque o nosso preço é justo. Agora, o barato é porque é justo, não porque a gente quer entrar com um preço mais barato. Então, a gente se posiciona dessa forma. Então, não tem promoção. O que não tem ainda é taxa de ativação, cara. Eu consegui não colocar a taxa de ativação. Então, foi uma briga lá, porque eu entendo que a taxa de ativação é igual taxa de matrícula, né? Não existe. Então, isso aí não tem. É uma mentira, né? A galera fala assim, eu vou tirar a taxa de ativação. Sabe o que é a taxa de ativação? O cara cadastrar a porra do teu nome dentro do sistema. Eu acho uma falta de respeito com a gente o cara ter que cobrar para cadastrar seu nome lá. Minha opinião, tá? Minha opinião. Então, eu posso falar disso que eu sou dono de um negócio disso. Então, assim, a gente não tem taxa de ativação. Pode ser que amanhã coloque? Pode ser. Mas a gente não tem taxa de ativação. Boa noite, pessoal. Fala, Saulo. Vou voltar um pouquinho ali da questão do público Z. Eu concordo muito com o que tu falou, grande parte, mas eu discordo um pouco quando fala que eles não pensam em performance. Lógico, a gente não está falando da totalidade, né?
mas eu sou de Floripa, certo? Tem uma assessoria que é muito que, como tu falou ali do Marlon, é um público muito... É o público Z. E foi o que tu falou também, os treinadores são dessa faixa etária. Mas eu vejo que, além deles, muitos deles querem performar, inclusive pegam pódio em geral, de prova de 5, 10. E, inclusive, os clubes também, vamos botar assim, os cabeças do clubes, que tem por aqui também, eles muitas vezes estão publicando a performance e correndo bem. E correndo bem também. Então, eu acho que dá para ter os dois, trabalhar as duas partes, eu acho. Não só a questão da comunidade, que isso é muito forte para eles. Essa assessoria, eles botam 100 pessoas numa pista ali, quarta-feira, 5 horas da manhã, para fazer treino intervalado. Então, eu acho que tem essa questão da comunidade, de estar todo mundo junto, mas eu acho que eles não... A questão da performance não é totalmente ignorada, eu acho. E outra coisa, dentro da assessoria, como a gente falou de valor, de tipo de experiência, até que ponto é legal a gente ter planos diferentes, não semestral e trimestral, mas, por exemplo, um plano que tu tem a possibilidade de usar a maquininha de massagem, uma bota de compressão, até que ponto isso é válido, né, para o nosso negócio? Cara, vamos lá, boa pergunta. Então, na geração Z, o que acontece? Cara, não é uma totalidade ali, isso é o comportamento de um todo, né? Não reflete o comportamento de 100%. E há o que a gente chama de ilhas ou locais que fogem do padrão. Floripa é isso. As cidades do sul, Floripa é uma das cidades que mais respira corrida, né? E isso tende a refletir de uma forma diferente. E tem um outro fenômeno também, que os indivíduos eles tendem a se conectarem mais com os seus líderes. Então, se você pega uma assessoria, mesmo com pessoas novas, que os líderes são performáticos, vai atrair jovens mais performáticos. Então, vai atrair esse ponto. Então, tem essa conexão, que é o que eu falei lá no... Não sei se o Saulo está no... O Saulo está na forma. É o que eu falo lá no módulo 1, quando eu falo de persona. Então, você identificar a sua persona e criar o teu produto em função da sua persona, vai dar muito mais certo do que você ficar tentando conectar produtos que não tenham ali uma relação direta com a persona. Então vai muito mais por esse lado do que da geração. Sobre o produto, cara, a gente tem um case aqui que veio na imersão, que é a Mabel, não sei se o Marlon vai lembrar, que é de Taubaté. Não sei se a Juse vai lembrar, acho que estava sentada perto da Juse. E ela já colocou, né? A gente fez um trabalho, uma consultoria, e ela já colocou o quê? Não tem essa coisa de plano mensal, trimestral, não é, ela não trabalha com isso. Mas ela tem um plano Corre Mais Zen, que é corrida, mas um pacote de massagem que o cara tem ali disponível por mês, não é acumulativo. Então, eu não lembro de cabeça se são 3 ou 5 massagens, né? Porque ela também trabalha com massagem. Então, se o cara tem a corrida e tem esse pacote de massagem não acumulativo, e também não... Como é que eu posso dizer? Isso é uma coisa que eu falei com ela. Não acumulativo e não transferível, é a palavra certa. Ou seja, só ele pode usar. Tá? Ela começou a vender isso igual água. Igual água. Tem o Leandro Rubio, que ele está utilizando dentro do pacote as botas de compressão, que o cara termina lá e faz o recovery, né, que é o treinamento mais recovery. Então, aí entra no que eu falo lá no módulo 3 sobre esteira de produto da fórmula da assessoria lucrativa. Criar produtos diferenciados. Porque aí você deixa de vender preço, porque quando você vende pacote mensal, trimestral e semestral, você está vendendo preço. Se você vende preço, o cara vai ficar comparando sempre seu preço. É isso que você está vendendo. Agora, quando você cria produtos diferentes, com preços diferentes, e entregas diferentes, né? Por exemplo, você pode ter um produto de entrada que é só a planilha de corrida ali e o suporte local. Aí um outro produto é a planilha de corrida, mais uma planilha de treino de força, mais ali um pacote de recovery,
né? Então você coloca valores diferentes. E o cara começa a perceber o seguinte, cara, eu estou pagando mais para ter mais. Eu não estou pagando mais porque eu estou pagando um mês. E aí você passa a educar melhor esse teu cliente. E ele vai parar ali conscientemente de ficar questionando o preço, porque ele está vendo diferentes entregas. Então, esse é um movimento que já está acontecendo há algum tempo em vários outros cenários, em vários outros mercados, e está começando a acontecer na corrida. Como eu falei lá na fórmula, a gente, quando compra um produto mensal, trimestral, semestral, a gente tende a olhar preço, mas isso, a assessoria herdou isso muito da academia, porque na academia, quando você entra, você está vendo estrutura, né? E o cara quer fazer o quê? Uma rentabilidade ali, de uma previsibilidade do pagamento. Então, ele entra nesse contexto. O nosso serviço, ele é muito mais refinado do que o serviço de uma academia. Embora a gente tenha menos estrutura, mas a gente tem um refinamento de entrega técnica muito maior do que uma academia. Então, a gente tem que valorizar mais essa entrega. Então, não sei se te respondi, Saulo, mas, cara, dá uma olhada no módulo 3, se você não viu ainda, cara, é isso que tá lá. Respondeu. Tô no 2, mas respondeu. Tá chegando lá no 3. Tá chegando. Isso. Então, cara, e falar em esteira de produto, por exemplo, olha, eu tenho uma assessoria, o que você acha desse ser monoproduto? Cara, tá tudo bem ser monoproduto, se o teu produto for um produto Prime, não pode ser monoproduto com um produto de entrada, barato, porque aí você não vai ter lucratividade. Você pode ser monoproduto se vender, por exemplo, um e-book, que aí é para um outro tipo de público, é um público que não te conhece, um público frio. Até estava falando com o Marlon, montei o material, vendi horrores. Eu achei que ia vender 1.000, vendi mais de 1.000, Marlon. Tá batendo já 1.500. Por quê? Cara, é estratégia de entrega. A gente acha que as pessoas não compram, mas tem gente para comprar tudo, tudo. Então, eu vendi um pacote de planilhas a R$ 47, foram mais de 1.000 planilhas vendidas. Mais de 1.000 planilhas. Quem compra? O cara que está cansado de buscar planilha no Google, e aí o cara vê isso, tem ali uma chamada, tem uma técnica de venda ali, tem uma técnica de copywriting, né, de escrita de venda, tem uma estratégia de tráfego pago também, e o cara acaba comprando, porque ele entra num produto que a gente chama de no-brain, ou seja, o cara nem pensa. Por ser baixo o preço, ele nem pensa, ele vai lá e compra. Então, isso vale muito a pena, mas não dá para viver só disso, porque o nosso produto é uma recorrência, tá? É uma recorrência. Então, fica muito claro que a gente tem que realmente criar uma estrutura para que a gente possa perpetuar o nosso produto. E eu assim, acho que esse ano é o último ano que eu fico como treinador oficialmente, porque a PC Pro está consumindo cada vez mais agora, e a ideia agora é só ficar ajudando vocês do lado de cá, com mais ferramentas. Eu vou tentar trazer esse modulador de inércia e botar junto dentro da PC Pro. Aí você compra o equipamento e faz a avaliação. Nossa, isso eu conseguir fazer, isso vai ser um absurdo para vocês, absurdo. Vai ser muito bom. Mais um produto. Eu não sei se eu falei aqui para vocês, mas eu falei na PC Pro, na PC Pro não, na Fórmula eu falo bastante disso, da avaliação de performance, cara, que eu criei para fazer uma avaliação online. Cara, assim, tem mercado, cara, tem mercado. É que realmente a gente tem que pensar fora da caixa e ter coragem para fazer as ações fora da caixa. E não desistir no primeiro mês, no segundo mês. Porque, não, cara, não é igual loto, joga e ganha. O negócio não vai dar certo, a gente tem que fazer os ajustes, tem que ter o direcionamento. Por isso que vocês que estão no grupo da Fórmula, né, da pré-venda, que estão aí comigo no grupo do business, do Run School Business, eu vou ajudar até o final do ano, tentar fazer um acompanhamento para direcionar vocês de uma forma mais eficiente, né? Que aí foi o contexto da pré-venda, para vocês realmente não ficarem numa posição assim, será que eu estou fazendo certo? Que é o que o Marlon sente muito. Por quê?
ser empreendedor, cara, sozinho é sofrer muito, cara. Você não sabe se está fazendo a coisa certa, se tem que continuar, se tem que parar, você não consegue trocar ideia, então pelo menos a gente consegue ajudar e dar uma direção e acalmar esse coração, porque às vezes estar no jogo cego, cara, é muito pior do que ter tomado um tiro logo no começo, né, e começar de novo. Então, às vezes você é igual aquela charge, né? Você tá cavando, 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 você para de cavar, mais um pouquinho pegava o diamante, né? Então, às vezes é continuar e falta alguém com mais experiência para dar a direção. Muitas das vezes é isso. Comigo aconteceu muito isso, tá, gente? Muito, muito isso. Então, por isso que eu tenho aí uma coisa pessoal de ajudar aí quem tá nessa pegada. Mais alguém, cara? A gente tá no horário aqui, o foco é a gente manter 1 hora de bate-papo. Ninguém quer falar nada, vocês só vêm para me ver mesmo, né? Tá bom, obrigado. Fico feliz de não estar sozinho. Puta fia. Lembra que eu tô com aquecedor no meio da perna aqui. Mais alguém? Justo, tá quietinho, não falou nada, deve estar com fone de ouvido. Só ouvindo. E aí, Dieguinho, tá calor aí? Tô aqui, Nada, tá professor, frio aqui. ouvindo. Tô tentando fugir da minha filhinha aqui, que tá me marcando duro igual zagueiro. Ah, normal. Né? Tá, você estava aqui na reunião e passou um grupo de corrida dessas crios, que agora tá na moda aqui no Rio. Não sei se fora do Rio está tendo esse movimento. Cara, São os Brasil grupos de inteiro, corrida urbana. E aqui virou quase que uma guerra entre os líderes dos grupos. Eles fazem aquela social, um sorrisinho para o outro, mas por trás está uma guerra de qual é o grupo maior, quem organiza mais, as coisas todas. E está tendo experiência de corrida. Oi, bebê, calma. De corrida grátis todo dia. Então, para quem quiser correr, tem treino de corrida todo dia em vários lugares. E as assessorias de corrida, pelo menos aonde as crias, nas partes onde eu convivo mais, na Zona Norte, para a Zona Oeste, a gente tem uma concorrência. Não é uma concorrência, porque a gente vende treinamento e lá não tem treinamento. Essa é a grande diferença. Mas o movimento das crios, todo lugar agora tem, todo bairro tem o seu grupo. E estava passando embaixo da minha janela um grupão aqui de Oswaldo Cruz, que é o Bora Pro Corre, que corre toda terça-feira. Cara, isso aí é uma realidade e, assim, não vai parar e vai aumentar e aí vai dividir o mercado de uma forma bem clara. É a galera que quer treinar corrida e a galera que quer correr de uma maneira mais fã. E tá tudo bem, cara, são posicionamentos. Aí a gente tem que saber o seguinte, qual é o nosso posicionamento? Qual é o nosso posicionamento? E aí, a orientação cara, o módulo 1 fala muito da persona runner. Se você identificar a sua persona, você consegue conectar melhor o seu produto ali. E aí você vai entender, cara, será que meu produto é realmente um treino for fun? Ou um treino mais performático ali e eu conseguir direcionar o meu produto? Mas uma coisa eu falo, vai começar sozinho, vai começar do zero, foca num programa específico. É muito mais fácil crescer focando em um programa específico do que treinamento de corrida. Né? Isso é fato, tá bom? Isso é fato. Bom, galera, eu vou ficar por aqui. Se alguém depois quiser fazer uma pergunta, joga lá no grupo da Fórmula, lá no nosso One School Business, que aí eu venho respondendo. E a ideia é fazer uma sala aberta aí, pelo menos. Eu quero ver se eu consigo fazer toda semana, mas vamos ver. Para a gente se encontrar e colocar o papo em dia e fazer as coisas acontecer. Eu acho que todo mundo aqui é da Fórmula, né? Mas se por acaso tiver alguém que não é da Fórmula e depois quiser saber o que é a Fórmula, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em explicar para você. Bom, galera, forte abraço. Depois eu vou subir a gravação lá na Fórmula e aí vocês podem ver e rever quantas vezes quiser. Beleza? Tchau, tchau, galera. Até a próxima. E, deixa os comentários na Fórmula lá para eu saber o quanto está causando transformações em vocês. Esse feedback é muito importante, tá bom? Tchau, tchau, galera. Até a próxima.